crise no abastecimento de água em São Paulo é discutida em audiência pública na Câmara de Osasco. O programa Inglês Sem Fronteiras oferece mais de 6 mil vagas. Plus Size é uma das linhas de vestuário que mais cresce no mercado nacional. Agora no Câmara Notícias. Na última quinta-feira, aconteceu uma audiência pública na Câmara de Osasco para discutir a crise no abastecimento de água no estado de São Paulo. Promovido pela Comissão da Política Urbana e Meio Ambiente e Defesa dos Direitos do Consumidor e Serviços Públicos Municipais, o evento contou com a presença da vereadora Mazefa Varão, dos vereadores Aloísio Pinheiro e Valdir Roque, e também estiveram presentes o arquiteto Renato Tenin, especializado em planejamento urbano, e o sociólogo Ricardo Guterman, que é assessor de meio ambiente na Assembleia Legislativa de São Paulo. O sistema Cantareira é um conjunto de 6 represas, que abastece 9 milhões de moradores da Grande São Paulo. E de acordo com o sociólogo, a situação atual desses 6 reservatórios é extremamente preocupante. Eles estão com a capacidade de qualquer coisa por volta de 12%. E isso só de um volume extra por bombeamento. Porque aquele volume que eles tinham já esgotou tudo, já foi todo consumido, não tem mais água. Segundo dados apresentados, esses reservatórios recebem cerca de 6 metros cúbicos de água por segundo. Entretanto, estão saindo 21 metros cúbicos por segundo. Ou seja, todo dia, daquela reserva que tem lá, sai 17 metros a mais, 15 metros a mais do que entra. Todos os dias. Aqui é o gráfico, já desde o começo do ano. Ricardo ressalta também que houve muitos dias em que os reservatórios receberam quase nada de água. Não entrou nada de água nos reservatórios, teve dias assim. E aí é uma questão importante, isso aí não é só porque está chovendo pouco esse ano, e é verdade que está chovendo pouco, mas enquanto aqui está chegando só por volta, menos de 1/3 da água que sai, a chuva foi por volta de 60% do que normalmente chove. Então, só a ausência de chuva não explica essa situação. O sociólogo revela que desde quando os reservatórios foram construídos, há cerca de 40 anos, houve um desmatamento de quase 70% da bacia do Cantareira. E esse seria um dos motivos da crise do abastecimento de água. Sem vegetação, a natureza não consegue produzir água. Por isso também tem essa situação onde o que entra de água no sistema não é explicado apenas por menos chuva que está ocorrendo agora. De acordo com o relatório apresentado, os técnicos da Sabesp prevêem que a água que ainda resta nos reservatórios dure até novembro deste ano. Ricardo diz que, caso o nível de chuva continue inferior ao que é comum no verão, a crise do abastecimento pode se estender por 3 anos. Se chover menos, dura pouco. Mas o risco de ficar sem água, porque se tiver uma chuva menor, é muito grande. Os institutos de meteorologia dizem o seguinte, que o mais provável é que chova menos do que a média histórica. Normalmente chove 1.300 milímetros no verão, a previsão, em geral, é que no próximo verão chova por volta de 1.000 milímetros, uns 30 e poucos % a menos. Então, essa situação pode perdurar neste ano e pode perdurar por mais 1, 2, 3 anos. O sociólogo explica que essa seca que enfrentamos hoje, na verdade, poderia ter sido prevista. Até no começo dos anos 2000, lá por 2002, 2003, teve uma seca importante também, menor do que essa, mas teve. Nos anos 90, até 98, a gente tinha racionamento de água na região metropolitana de São Paulo. Na década de 70, também teve uma crise
muito, muito forte. E, na década de 50, ficou 5 anos, que foi a maior crise antes dessa, ficou 5 anos chovendo pouco também, com a estiagem forte. Então, apesar de não ser uma coisa que acontece todos os anos, é absolutamente previsível que, de tempos em tempos, a chuva diminui. E, atualmente, com as mudanças climáticas, esses que a gente chama de fenômenos extremos começam a acontecer com maior frequência. Em 2004, foi publicada uma portaria dizendo que a Sabesp deveria elaborar, no prazo de 12 meses, um plano de contingência para ações durante situações de emergência. Mas, segundo Ricardo, a primeira versão deste plano foi entregue somente em janeiro deste ano. 10 anos depois, eles não fizeram simplesmente, a Sabesp simplesmente não cumpriu o compromisso, não fez o plano. A segunda versão do plano, apresentada em junho, propôs que a pressão da água fosse reduzida durante a noite. A gente diminui a pressão da água de noite, como vocês estão vivendo, e a coisa está resolvida. É isso que, basicamente, diz o plano, que foi feito 10 anos depois do que devia ser feito. O sociólogo destacou também que a cada 3 litros de água que a Sabesp produz, 1 litro é perdido em meio a irregularidades, como vazamentos e ligações clandestinas. E essa situação se mantém também igualzinha nos últimos 10 anos. Não mudou nada. Nessa região, você tem tubulações que têm 50 anos. Na cidade de São Paulo, tem algumas mais velhas. Então, acaba perdendo muita água. Depois que o governo do estado vendeu metade das ações da Sabesp para investidores privados, por volta do ano 2000, de acordo com Ricardo, houve uma pressão maior em relação ao lucro. É uma empresa que é muito considerada na Bolsa de Nova York, mas que não consegue atender às necessidades da população, tanto nessa questão que a gente está falando de abastecimento de água, como na questão de tratamento de esgoto. Baseado numa pesquisa do Data Brasil, Ricardo afirma que na região metropolitana de São Paulo, 48% do esgoto não é tratado. O arquiteto Renato Tenin aponta que daqui a 10 anos haverá uma grande disputa por água entre as regiões de todo o país. Daqui 10 anos, toda essa região em vermelho, esses pintinhos vermelhos aí, vai ter um problema enorme de disputa da mesma água. Então, olha só, toda essa região no norte do Rio Grande do Sul, toda essa região Santa Catarina, o estado de São Paulo inteiro, principalmente naquela região que o Ricardo mostrou como sendo a macrometrópole, aqui também, né, subindo para Minas Gerais, Goiás, Bahia, Pernambuco, etc. Ou seja, a situação que nós estamos vivendo aqui vai se agravar, e vai se agravar toda a situação de onde vive a maior parte da população do Brasil. Segundo o arquiteto, o estado de São Paulo é a região mais prejudicada por conta da falta de água. No Brasil, a pior condição de água, para resumir, aqui nós estamos numa situação pior que a do Nordeste, em quantidade de água por habitante. Né? Então, a gente sente isso, né? Muita gente sente isso gravemente. Cada vez mais vai ficar claro. Então, quando a gente fala do Nordeste, a gente não imagina que aqui a situação é muito pior. Tá? O Nordeste tem também lá seus problemas agravados de desequilíbrio social, etc., mas aqui também. Na opinião do arquiteto, tem gente que está perdendo e sofrendo com a crise do abastecimento, mas tem muita gente ganhando também. São os grandes empreendimentos que o pessoal chega com um correntão derrubando mais toneladas de árvores para tentar botar um pasto para ganhar no grito aquela terra, muitas vezes indo para cima de poceiro, de seringueiro, de índio, que estão cuidando. Renato diz que os mais afetados com a crise é a população das classes econômicas mais baixas. Os mais pobres perdem sempre, porque, inclusive, precisam sair dali para ir morar perto de uma cidade tentando arrumar emprego. Isso está fazendo encher muito, por exemplo, metrópoles como Belém, do Pará,
que está com uma população enorme, que foi expulsa pelas mineradoras, por todo esse sistema aqui. Então, a gente vai piorando a situação no campo, piorando a situação na cidade e acabando com a chuva aqui embaixo. Olha que estrago federal, né? O arquiteto ressalta que quanto mais desenvolvida é a região, pior é a situação da água. As regiões que a gente chama de mais desenvolvidas são que têm pior água, pior condição de vida. Então, é desenvolvimento para quem? Só se for para quem ganha muito com a expansão imobiliária, especulação e produção agrícola. Para Renato, a solução, tanto para a falta como para a qualidade da água que ingerimos, exige uma ação conjunta entre a população e o poder público. E a gente vai precisar cada vez mais reusar a água. A água que a gente tem é muito preciosa, então dá para usar para muita coisa. Mas nós temos que fazer ações em casa e ações políticas. Nós não podemos ficar só em casa dizendo, tentando fechar a conta. A conta não vai fechar em casa só. Em casa a gente tem responsabilidade, mas nós temos que cobrar aquilo que é grande, que atende todo mundo. E nós não podemos engolir qualquer coisa, que a situação está sob controle, que está indo tudo bem, que não tem rodízio, que isso é uma mentira. A população está desmentindo. Então, está na hora da gente escolher melhor, né, o que é que a gente faz do nosso futuro. Em nome de Josué Fraga Silva, gerente de departamento da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp emitiu comunicado, dizendo que não pôde comparecer à audiência sobre a crise da água devido a compromissos agendados anteriormente. E veja no próximo bloco, o Programa Inglês Sem Fronteiras oferece mais de 6.000 vagas. Plus Size é uma das linhas de vestuário que mais cresce no mercado nacional. Florestas. O que você tem a ver com isso? As florestas são uma das principais responsáveis por regular o regime da chuva. A mesma chuva que enche os reservatórios de água que chega à sua torneira. Que irriga as plantações de onde vem a sua comida. E que de vez em quando ameniza aquele calorzão danado. Se não tem floresta, não tem chuva. E se não tem chuva, você já sabe o que acontece. Então, junte-se a nós e proteja as florestas. Falta pouco para alcançarmos 1 milhão de assinaturas pelo Desmatamento Zero. A partir desta terça-feira, dia 2, começam as inscrições para 6.045 vagas no Programa Inglês Sem Fronteiras. O prazo termina no dia 11 de setembro. Os cursos presenciais de língua inglesa serão ministrados em universidades federais credenciadas com núcleos de línguas e terão prioridade os estudantes que podem participar do programa Ciências Sem Fronteiras. A inscrição será confirmada por e-mail a partir do dia 18 de setembro. As aulas começam no dia 22 de setembro. A carga horária presencial é 4 aulas de 1 hora, distribuídas em pelo menos 2 encontros semanais, em locais e horários definidos pela universidade credenciada. Não há cobrança de taxa de inscrição, mas o candidato classificado deverá adquirir o material didático. Durante o período de inscrição, o candidato poderá alterar as suas opções e até mesmo efetuar o cancelamento. A classificação no processo seletivo será feita com base na última alteração realizada. A Plus Size é uma das linhas de vestuário que mais cresce no mercado nacional. Com aumento nas vendas de 30% ao ano, equivale a 5% do total das receitas da indústria do vestuário. Depois de muitos anos frequentando lojas pouco convidativas, as gordinhas agora encontram mais lojas especializadas no tamanho GG, que ganham espaço não só nas passarelas, mas nas lojas de todo o país. Plus Size, ou tamanho a mais,
No mercado da moda, esse é o nome para as roupas maiores. Gordinhas sim, mas muito bem vestidas. Elas são cheinhas, mas nem por isso deixam de ser elegantes. As roupas maiores e nas tendências da moda provêm do mercado plus size. Com o crescimento da população obesa no país, o mercado da moda teve de se adequar à nova realidade e a cada ano vem investindo mais em roupas em tamanhos especiais. Muitas lojas se adequaram a esse estilo, para a moda casual ou elegante. Os quilinhos a mais não são obstáculos para se vestir bem. Pelo menos essa é a aposta de empresários que investem em roupas de números maiores em suas lojas, como no caso da empresária Zara Viana, que de olho no crescimento do mercado plus size, transformou sua loja uma especialidade no tamanho GG. Tinha bastante procura na época que eu abri a loja em 94, tanto que eu abri era masculino e feminino. Depois, devido à procura, eu resolvi separar as duas lojas. Deixei uma só masculina e a feminina. A masculina, acho que eu trabalho do 48 a 84, desde camisas, calças, bermudas, cuecas, linha praia. E a feminina eu trabalho do 44 ao 66. Elas gostaram bastante, porque tem uma variedade nas mercadorias, né? Vestidos, saias, blusas. E elas se sentem mais à vontade por não ter... Ou, assim, vai em outra loja, elas ficam tímidas, né? De comprar, assim, de não ter o tamanho delas. E aqui ela acha, então ela fica bem à vontade, sim. As gordinhas passaram a fazer parte do universo da moda. O número GG já conta com uma semana da moda, como o evento São Paulo Fashion Week. E de acordo com a Associação Brasileira de Vestuário, a Abravest, a produção nacional de roupas femininas de bebê ao plus size é de cerca de 5 bilhões de peças por ano. O mercado plus size tem crescido e hoje representa 3% dessa produção. A estimativa para o próximo ano é que esse mercado movimente 4 bilhões. Em Osasco, a moda com numeração acima dos 50 também vem conquistando o seu espaço. Hoje são várias lojas especializadas espalhadas pela cidade. E o segmento é tão lucrativo que até mesmo lojas de roupas em tamanhos convencionais estão se adequando a este público. Não tem o padrão da gente, né? Nunca se acha um GG, só acha médio, pequeno, P, entendeu? As meninas que é magrinha, a gente que são mais idosas, não tem mais. A nossa classe de 60, né? Terceira classe, não tem. Aí fica aquela dificuldade, aí você fica nas lojas, entra num, veste uma, não entra, tira, fica meio constrangedor. E não são somente as mulheres que aproveitam o crescimento desse mercado. O plus size para homens também tem seu espaço. São muitas as demandas que surgem nesse cenário, em especial no que diz respeito à saúde e qualidade de vida, onde bem-estar e aumento da autoestima figuram como elementos importantes. Essas são algumas das vantagens que a moda plus size oferece, quebrando a visão de que apenas os magros são belos e felizes. E confira no próximo bloco a previsão do tempo para a Grande São Paulo. Eu não sei o que minha filha vai ser quando crescer, mas eu dou o melhor alimento do mundo para ela chegar lá. O leite materno previne doenças, reduz a mortalidade infantil e tem tudo que o bebê precisa. Amamente seu filho por 2 anos ou mais e nos 6 primeiros meses dê somente leite materno. Assim, ele vai crescer forte e saudável para ser quem quiser. Mãe, quero ser astronauta. Tá no caminho certo, filho. Ele mamou que nem ela. Amamentação, um ganho para a vida toda. Vamos conferir agora como fica a previsão do tempo para a Grande São Paulo, com informações direto da Clima Tempo. Nesta segunda-feira, áreas de instabilidade vão dar origem a uma nova frente fria, que espalha muitas nuvens pelo estado de São Paulo e provoca pancadas de chuva a qualquer hora, de até moderada intensidade, incluindo a Grande São Paulo. A mínima prevista para a capital é de 15 graus e máxima de 25. Em Guarulhos, a mínima prevista é de 14 graus e máxima de 26. Eu sou Tainá Damasceno e o Câmara Notícias fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá!